então o IVVB11 segue num dos maiores patamares de preço da sua história. Olhando pelo histórico completo, aqui já são mais 450% de alta. Nos últimos meses, inclusive, várias notícias questionando se esse momento de alta significa uma grande oportunidade ou se é uma grande queda pela frente. Com notícias comentando tanto um tom mais negativo quanto um tom mais positivo, esperando alta ainda para esse ano. E foi justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Boa, vamos lá. E antes de mais nada, a gente precisa estar todo mundo na mesma página e entender exatamente o que é o IVVB11, como é que ele funciona. Para a gente ter um resumo sobre isso, a gente pode entrar aqui no site da BlackRock, que é a maior gestora de patrimônio do mundo e que também é a gestora responsável pelo IVVB11. Quando a gente olha aqui para a filosofia de investimento desse ativo, a gente encontra que basicamente, ele é um fundo de índice, ou seja, um fundo de investimento que replica um índice de ações e que investe no exterior, buscando replicar a performance do índice S&P 500. Ou seja, o IVVB11 nada mais é do que o que a gente costuma chamar de ETF, um fundo de investimentos responsável por replicar a variação de preços de um outro índice de mercado. Nesse caso, investir no IVVB11 é praticamente a mesma coisa de investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, uma vez que ele replica o S&P 500. E aí, indo para a prática, quando você olha ali para a Bolsa de Valores, para a cotação do IVVB11, vê ele custando nesse momento ali por volta de R$411, ou seja, todas as vezes que você compra uma cota por R$411, você está levando 500 empresas ali ao mesmo tempo. Beleza, entendido isso, o que é que está acontecendo com esse ativo agora e o que é que faz ele chamar a atenção do mundo todo dos investidores do mercado? Bom, e para entender isso, a gente já viu que o preço está nas máximas do IVVB11, do S&P 500, mas para a gente entender o ativo, como é que ele se comporta, a gente precisa entender o que é que faz esse preço desse ativo variar no mercado. E no caso do IVVB11, como é que acontece? Toda vez que você compra uma cota, você está pegando um dinheiro que você tem em reais, a moeda do nosso país, aí você primeiro transforma esse dinheiro em dólar para poder investir no IVVB11, que é um ativo internacional, e depois de transformado em dólar, esse fundo vai lá e compra as 500 maiores empresas do mercado para você. Ou seja, nesse processo, a gente já entende que a variação de preço do IVVB11 é guiada por duas variáveis e não apenas uma. A primeira delas é a cotação do dólar. Se o dólar subir, o IVVB11 vai sofrer reflexos disso. E a segunda é a variação do próprio S&P 500, que é o índice que ele replica. Entendido isso, vamos olhar para cada uma dessas variáveis de forma isolada para a gente entender o que é que está acontecendo com elas, por que elas estão puxando o preço desse ativo para cima. Primeiro de tudo, vamos olhar isoladamente para o dólar. E inclusive, de um ano para cá, se a gente for olhar na comparação com o real, ele caiu bastante, inclusive, saindo ali dos R$6 por dólar, mais ou menos, no começo do ano passado, para cerca de 5,30, que é o patamar que ele está hoje. Inclusive, a gente está completando um ano daquele momento louco que a gente viu em relação ao nosso câmbio, que fez o dólar bater a máxima histórica, tocando ali os R$6,20, inclusive o próprio Google passou a exibir a cotação do dólar errada ali por algumas horas e ficou 4 meses sem mostrar a cotação real da nossa moeda. Então, 2025 foi um ano em que o dólar começou nas alturas e foi caindo devagar ao longo do tempo até chegar no momento que a gente tá. Só no ano fechado passado, a queda foi de 11%, que foi a maior queda, inclusive, desde 2016. Então, se o dólar tá caindo, dos fatores que estão fazendo o IVVB11 se valorizar, esses ativos internacionais, o dólar, na verdade, não tá ajudando nisso. Tá, Felipe, mas por que o dólar tá caindo? Por que isso tá atrapalhando? Será que essa trajetória vai continuar? Será que isso vai mudar daqui a um tempo? E por mais que existam dezenas de variáveis por trás da variação cambial de uma moeda, a gente consegue elencar algumas aqui para o dólar ter caído no ano passado. A primeira delas é uma conclusão que o dólar está ficando mais fraco frente ao mundo inteiro e não somente ao Brasil. E a gente consegue constatar isso olhando para o índice DXY, que basicamente mede o preço do dólar comparado com uma cesta de outras moedas espalhadas pelo mundo todo. Quando a gente olha o começo de 2025 até o final, a gente vê uma queda de mais ou menos 8% do DXY. E tudo isso foi bem puxado ali mais ou menos em março, abril de 2025, quando o dólar desabou depois do famoso tarifaço ali do presidente Trump, atingindo o menor patamar em 6 meses. Então esse movimento não é só no Brasil, ele é no mundo como um todo, mas não é só isso. O segundo fator que faz o preço do dólar cair aqui no Brasil é que os juros americanos já começaram a cair há algum tempo. A gente recentemente viu o Fed, que é o Banco Central americano, cortar os juros lá dos Estados Unidos mais uma vez, para a faixa dos 3,5% a 3,75% ao ano. Enquanto isso, no Brasil, a gente ainda vê a nossa taxa Selic em 15%. E é justamente essa diferença de juros que abre espaço para o famoso carry trade, que é aquele movimento em que alguns investidores estrangeiros estão procurando o mercado do mundo
mundo todo para fazer uma arbitragem de taxa de juros. Isso é o que se chama de carry trade. Quanto maior for a diferença de juros entre dois países, maior é o fluxo de carry trade entrando, uma vez que a operação se torna mais vantajosa em termos de retorno. E é justamente essa operação que auxilia o preço do dólar cair aqui no Brasil, uma vez que esses investidores eles estão pegando o dólar e trocando por reais. Ou seja, ele aumenta a demanda de reais no mercado frente a uma venda de dólar que ele quer fazer. Pela primeira lei da economia, quando a gente tem maior procura, maior demanda por um produto, nesse caso o real, é natural que ele se valorize. E aqui a gente vê a segunda explicação do porquê que o preço do dólar caiu em relação ao real no ano passado. Então beleza, a gente viu que o IVVB11 continua subindo mesmo com a queda do dólar. Então a gente precisa, para entender isso tudo, avaliar a outra variável que faz o IVVB11 se mexer, que é justamente o índice principal que ele replica, o S&P 500, o principal índice das ações da Bolsa Americana. E esse aqui, isoladamente, ele basicamente só sobe. Se a gente olha a janela de um ano até agora, por mais que ele tenha apresentado uma queda forte ali em abril do ano passado por causa do tarifaço, de lá para cá ele serve basicamente como um reloginho. Foram 14% de alta. E mesmo se a gente espaça um pouco esse horizonte de tempo, 5 anos para cá, a gente vê uma alta de praticamente 80%. E aí nessa hora a gente olha para isso e entende, poxa, que força do mercado americano, né? Ele continua subindo. Mas toda vez que um ciclo de alta assim se coloca no mercado, a gente vê dois tipos de narrativas. O primeiro é, poxa, será que isso já não está esticado demais? Esses preços estão altos demais. Será que esse movimento não está premeditando uma queda que tem que acontecer no mercado em algum momento? E bom, tem muita gente já seguindo essa narrativa aqui, confirmando que os múltiplos fundamentalistas da Bolsa, na verdade, estão nas máximas históricas. Isso aqui não é um bom sinal. O preço sobre lucro lá da Bolsa Americana projetado 12 meses, no ano passado estava em mais de 23 vezes, um dos maiores patamares dos últimos 30 anos, ficando abaixo somente do preço sobre lucro ali em 2020. Ou seja, isso quer dizer que quem investe na Bolsa Americana hoje está pagando um preço muito caro pelos lucros da empresa que você está levando. Você está se tornando sócio de empresas, mas está caro esse lucro aqui que a gente está vendo. E isso aqui é verdade, tá? Se a gente olhar aqui um panorama de mais ou menos 100 anos para cá, a gente vai ver que o preço sobre lucro da Bolsa Americana, a partir dos anos 2000, ele teve alguns picos maiores nas grandes crises, entre elas a bolha dos .com ali no começo desse século, depois a crise do subprime aqui, que faz com que esse múltiplo estoure, porque os lucros das empresas eles tendem a cair muito num curto espaço de tempo, então esse indicador fica distorcido. Agora, em momentos mais naturais de mercado, tirando a pandemia, o 2008 e o ano de 2000, a gente vai ver que o momento atual do preço sobre lucro da Bolsa Americana é sim o maior de todos, fora das crises. Em nenhum outro instante desse século, esse múltiplo esteve em praticamente 30 como ele está agora. Então sim, isso demonstra um pouco de um preço esticado nesse momento para a Bolsa Americana. Se a gente separa as 7 maiores empresas da Bolsa Americana, que basicamente são ligadas ao setor de tecnologia, como a Apple, a Nvidia, o Facebook, a gente vê que o preço sobre lucro dessas empresas de tecnologia é o que realmente puxa essa média para cima, por mais que o restante das outras empresas também estejam com um múltiplo mais alto do que os últimos 5 anos. Ah, Felipe, então é só o preço sobre lucro da Bolsa Americana que está mostrando uma alta muito forte? E na verdade não. Se a gente usar o famoso indicador do Warren Buffett, que basicamente compara o valor total do mercado com o PIB americano, a gente vai ver que pela linha azul desse gráfico, que demonstra o índice Warren Buffett, ele está literalmente no maior patamar da história. E quanto maior é esse índice aqui, maior é o sinal de que a bolsa está cara, está com preço descolados dos fundamentos da realidade. Então sim, existem alguns argumentos mostrando que esse preço está alto. Para você ter uma ideia, o preço sobre lucro da Bolsa Americana está em quase 30. Isso quer dizer que hoje você está pagando 30 vezes o lucro futuro das empresas só para entrar na bolsa, enquanto isso no Brasil, por exemplo, o preço sobre lucro que a gente está vendo nesse momento é de aproximadamente 10,9. Então você está pagando pelo composto das maiores empresas 11 vezes ali o lucro delas. É 3 vezes menos do que a Bolsa Americana, a termos de comparação. Então essa é uma narrativa muito forte. Em compensação, tem uma outra narrativa que mostra que, pera lá, esse preço está alto, mas não é só especulação de mercado que está fazendo o preço subir, não. Existe fundamento por trás. Olha aqui como ficou o fechamento de 2025, quando a gente vê o S&P 500 subindo praticamente 18%, mas na verdade os lucros das empresas em média da Bolsa Americana subiram praticamente 14%. Então, boa parte dessa alta dos preços é puxada pela alta do lucro das companhias também. Então, isso aqui é um argumento que está sendo utilizado por pessoas que mostram que não, tem fundamento essa alta sim. Olhando para os últimos mais ou menos 15 anos, a gente vai ver que
existem flutuações. Às vezes, a bolsa sobe muito só por especulação, só por valuation, como esse gráfico mostra. Em 2019, por exemplo, foi um ano como esse. A bolsa, em termos de valuation, subiu 21%, só que o lucro das empresas caiu 4%. 2021 foi o oposto. O valuation das empresas caiu, mas o lucro das companhias subiu. E de 2023 para cá, a gente tem visto um equilíbrio um pouco maior entre valuation e aumento dos lucros das empresas da bolsa. Então, nesse momento, a gente vê o IVVB11 e a bolsa americana nas máximas por um misto de aumento de valuation, pessoas otimistas e o preço do mercado demonstrando esse otimismo. Em compensação, um aumento dos lucros das companhias que está começando a justificar essa alta. E isso acontece no meio de um momento crucial de mudança da nossa sociedade, como a gente enxerga. Principalmente porque a economia já está começando a ser muito impactada pela implementação da inteligência artificial nas empresas. E como a tecnologia gira muito em torno de ativos intangíveis, difícil de precificar, é natural que por uns momentos as bolsas se empolguem e esses preços subam muito. Além disso, é natural que o preço da bolsa também esteja sempre olhando para o futuro, para as transformações que vão acontecer. E aí a dúvida que fica nesse momento é: será que as empresas de inteligência artificial vão conseguir transformar toda essa promessa, esse otimismo que a gente tem para os próximos anos, de fato em receita, em lucro? Ou será que a gente vai ver algo parecido como os anos 2000, 2001, onde a gente tinha a internet surgindo, que foi uma grande inovação para a humanidade, só que a maior parte das empresas que começaram a dizer que trabalhavam com internet no começo desse século, boa parte delas quebrou, fazendo com que o preço do composto dessas empresas na bolsa, na verdade, despencasse, mesmo com uma grande tecnologia chegando. O que é que vai acontecer daqui para frente? Bom, isso seria papo suficiente para um outro vídeo. Recentemente a gente fez um conteúdo mais denso sobre esse ponto em específico, eu vou deixar aqui do lado para vocês acompanharem. Beleza, mas dito tudo isso, a gente tem uma situação na mesa. O investidor hoje, ele precisa investir hoje. Sua carteira de investimentos, ela não vai esperar ver o que é que o mercado vai decidir fazer nos próximos anos. Então fica a pergunta de $1 milhão. O que é que você acha? O que é que vai acontecer com o mercado nos próximos anos? Você acha que vai continuar subindo ou será que tem uma crise pela frente que a gente não tá vendo? Fala para mim nos comentários aqui que eu quero saber o que é que tá passando na cabeça de vocês. Enquanto você vai comentando, eu preciso dizer como é que a gente aqui no Clube do Valor toma decisão para conseguir investir bem, mesmo em ambientes de incertezas como esse que a gente tá vendo agora. Será que vale a pena investir no IVVB11, mesmo com ele nas alturas? E bom, pra gente tomar essa decisão, a gente precisa seguir princípios que funcionam no mercado financeiro. E o primeiro e principal deles é que não adianta ficar tentando prever o futuro, tentando acertar a bola de ouro que vai fazer com que o mercado suba muito para você pegar essa alta e se aposentar em 2, 3 anos. Ficar tentando fazer isso, na verdade, é perder tempo e patrimônio. Principalmente porque já é comprovado que nós, seres humanos, somos muito ruins em prever o futuro. 95% das previsões que foram tentadas para a bolsa desde 2021 foram erradas. Ou seja, a gente não vai ter uma taxa de acerto muito boa se a gente ficar tentando decidir o que vai acontecer. Beleza, guarda essa informação. Não investe com base em previsão do futuro, nem em narrativa, nem em notícia. E aí, dito isso, para a gente entender se vale a pena investir no IVVB11, a gente precisa entender que, na verdade, o IVVB11 é só uma ferramenta. Ele é um caminho para você se expor na sua carteira a um mercado internacional, a uma moeda mais forte que o real, que seria o dólar, a um composto de empresas que, no histórico, se valorizam muito mais que qualquer outro ativo no mundo. E eu tô te dizendo isso porque investir em um mercado internacional é extremamente importante para a tua carteira sempre. E existem diversas provas para isso. Olha essa comparação aqui no que a gente chama de estratégia Bull Bear aqui no Clube do Valor, que basicamente mostra a diferença entre investir uma parte do seu dinheiro em bolsa americana e em bolsa brasileira ao mesmo tempo, que seria o resultado da linha azul, ou você investir somente na bolsa americana ou somente na bolsa brasileira, que seriam essas duas linhas aqui de baixo. Todas as vezes que você diversifica o teu portfólio com um ativo forte de um outro país, você acaba tendo um retorno maior do que se você não diversificasse. Então, sim, uma posição em ativos internacionais, ela tem que estar sempre presente na tua carteira. A gente sempre sugere isso para os nossos clientes que têm renda variável na carteira, por exemplo. Será que o IVVB11 é o melhor ativo para isso? Bom, assim como o IVVB11, existem dezenas de outros ETFs que replicam o mercado internacional. Existem notícias falando sobre isso. Para a gente comparar todos eles, isso seria tópico para um outro vídeo bem mais detalhado pra gente falar somente sobre isso. Inclusive, se você quiser um vídeo para comparar IVVB11, SPX, o GPUs, todos os outros ETFs que replicam Bolsa Americana, comenta comigo aqui embaixo que a gente fala com o time para produzir para você. Então, investir com base num ETF não é a única forma de se expor ao mercado internacional. Por exemplo, aqui no Clube do Valor, a gente tem a nossa estratégia de stock picking, de seleção de ativos específicos. Ao invés de comprar todo o índice das maiores empresas lá dos Estados Unidos, a gente escolhe, com base nos nossos critérios, quais são as melhores para a gente colocar na nossa carteira. Essa é uma das formas que a gente ajuda os nossos clientes a investir, e inclusive essa estratégia de investimento no mercado internacional, ela no seu histórico demonstra
mostra uma performance bem acima do que o S&P 500, ou seja, do que o próprio IVVB11. Então, pra gente hoje, essa é uma forma mais eficiente de se expor. Por mais que o IVVB11 faça sentido para muita gente, também tem cliente do clube que também usa. A gente chega até aqui nesse momento e você pode dizer, tá, Felipe, tu falou, mas o IVVB11 está na máxima e eu não sei ainda se é hora de comprar ou se é hora de vender. E aqui eu te dou a resposta definitiva. Para você conseguir fazer isso sem precisar prever o futuro, já que isso não funciona, a única forma de você tomar uma decisão assertiva para a tua carteira é olhar para a tua carteira em específico. Como é que você vai fazer isso? Ora, você vai usar o que a gente chama de estratégia de alocação de ativos. Você vai definir porcentagens ideais para a tua carteira, como, por exemplo, 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Vamos dizer que esses 50 aqui sejam todo na Bolsa Americana. O que é que vai acontecer ao longo do tempo? Imagina que você tem ali o IVVB11 e o que era 50% da tua carteira se desvalorizou e agora é 40%. Tua carteira se desbalanceou. Ela não está na porcentagem ideal que você queria. Ora, nesse momento em que isso acontecer, você tem um recado claro. Chegou a hora de comprar pesado IVVB11 na tua carteira. Sair dos 40% e voltar para os 50%. Simples, direto e muito claro. Esse é o caminho que comprovadamente traz o melhor resultado em mais de 90% dos casos para os investidores. Então olha para a tua carteira agora. A porcentagem de IVVB11 de ativos internacionais está abaixo do que você queria? Hora de comprar pesado. Essa valorização elevou a porcentagem daquilo que você queria? Hora de segurar, hora de comprar um outro ativo, eventualmente de até vender essa parcela da tua carteira. Agora, se você não tem um plano claro de investimento para a tua carteira, principalmente nesse ano de 2026, onde a gente vai continuar com juros na máxima, onde a gente tem eleições brasileiras pela frente, aí você está diante, nesse momento, da melhor oportunidade de investimento do seu ano. Aqui no Clube do Valor, a gente recentemente liberou um novo plano de investimentos para 2026 para todo mundo que nos acompanha. Nesse plano, a gente vai entender como é que você investe hoje, quais são os riscos que você pode estar correndo e qual é a melhor carteira de investimentos que você pode montar para o seu caso, de forma completamente individualizada, para passar bem por esse ano de eleição, por esse ano de volatilidade que vem pela frente e chegar até a dobrar o teu potencial de retorno. Para você receber um plano de investimentos completamente personalizado e de forma gratuita, você precisa clicar no link aqui embaixo e participar. Mas faz isso logo, que a gente vai fechar as vagas para essa oportunidade aqui nos próximos dias. Não sei quando é que você está assistindo isso, mas no final de janeiro. Dito tudo isso, eu te mostrei o que é que faz o IVVB variar, como é que você deve agir nesse momento, quais são as narrativas. E eu espero de verdade que isso tenha feito sentido para você. Para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse. E eu, Felipe Almeida, te espero no próximo vídeo.